Seja bem-vindo a mais uma aula da BT Eletrônica. Nessa aula você vai ver noções de magnetismo e tipos de ímãs, o que é um sensor de efeito Hall, materiais usados no sensor de efeito Hall, usos e aplicações, tamanhos, tipos e modelos, detalhes técnicos do datasheet, como escolher um sensor de efeito Hall, como testar um sensor de efeito Hall. Nessa imagem você percebe que o fluxo magnético sempre vai do polo norte para o polo sul. Dessa forma, você vai ver mais para frente que alguns sensores de efeito Hall detectam qual é o polo norte e qual é o polo sul. Normalmente a gente usa os sensores de efeito Hall junto com um ímã permanente. Os principais ímãs permanentes são uma liga de neodímio, ferro e boro, a ferrite, ou uma liga de alumínio, níquel e cobalto, ou ainda uma liga de samário, cobalto. O sensor de efeito Hall é um CI com um elemento sensor magnético mais um circuito eletrônico. O elemento sensor pode ser o antimoneto de índio, fosfeto de índio ou arseneto de galho. Todos são materiais semicondutores como o silício. O circuito eletrônico faz a compensação térmica, a blindagem de RF e pode ter saídas analógicas e ou digital. A Texas Instruments tem sensores Hall que operam desde 1,65 volts até 38 volts, temperaturas entre menos 40 até 150 graus Celsius e frequências de até 20 kHz. Outros fabricantes oferecem sensores para até 100 kHz. Os sensores de efeito Hall do tipo chave digital só funcionam com fluxo magnético perpendicular ao sensor e podem ser unipolares, quando respondem somente ao polo norte ou ao polo sul do ímã, ou omnipolares, respondem aos dois polos, e são construídos para ligarem a saída a partir de um determinado nível de fluxo magnético chamado BOP, ponto de operação magnético. Temos também o BRP, o ponto de liberação magnético, quando o sensor volta a desligar a saída, e ainda temos o BHYS, que é a esterese, que é a diferença entre o BOP menos o BRP. Nós temos também os sensores de efeito Hall lineares ou analógicos. Eles detectam o fluxo magnético em qualquer posição, seja com o polo perpendicular ou paralelo ao sensor, ou ainda até rodando sobre o sensor. A maioria desses sensores é do tipo relacionmétrico, ou ratiometric em inglês. Ou seja, muda a tensão de saída de acordo com a intensidade do fluxo magnético. Quanto mais perto o ímã, maior será a voltagem de saída até o limite da voltagem do circuito. Temos ainda o sensor de efeito Hall do tipo LET. Esse sensor liga a saída quando se aproxima de um campo magnético e só desliga a saída quando voltar a se aproximar de um outro campo magnético ou o mesmo campo magnético. É um sensor muito usado na indústria e ele pode ter o formato que for necessário para a sua aplicação. Alguns exemplos de uso para os sensores Hall são em controle de rotação de motores, testadores de corrente elétrica e sensores de proximidade magnético. Vamos dar uma olhada no datasheet do sensor de efeito Hall A3141. A voltagem de trabalho é entre 4,5 até 24 volts. A corrente de saída de 20 mA e 175 mV quando no ponto BOP, quando a saída está ligada ou está em nível lógico 1. No ponto BRP, com a saída desligada, a voltagem é igual à voltagem de alimentação, com corrente de 4,4 mA. O tempo para ir do desligado para ligado na saída é no máximo 2 microsegundos, e o tempo para ir do ligado para o desligado também é 2 microsegundos, no máximo. Note que na saída desse sensor temos um resistor tipo shunt de 820 ohms e um capacitor de 20 picofarads. Na parte de características magnéticas, temos os seguintes valores: BOP típico a 100 Gauss, BRP a 45 Gauss e BHIS de 55 Gauss. O BHIS é a diferença do BOP menos o BRP. O fabricante também fornece no datasheet uma tabela para comparação com outros sensores de efeito Hall feitos por ela. A tabela mostra o BOP,
o BRP, a esterese, os limites de temperatura sendo E industrial 80 graus e L militar 150 graus. Tem também uma tabela de equivalência ou comentários. Quando nós vamos fazer um projeto de eletrônica e vai usar um sensor de efeito Hall, uma das primeiras coisas que a gente tem que levar em consideração é a sensibilidade em Gauss, porque dependendo do local onde vai instalar o sensor de efeito Hall, ele vai ficar muito longe da fonte magnética e aí ele pode ter a operação dele comprometida. Então eu começaria pela sensibilidade em Gauss, pelo ponto de operação BOP, que é quando ele se ativa, e pela voltagem de trabalho. Para testarmos o funcionamento de um sensor de efeito Hall, podemos fazer como é mostrado nessa imagem. Colocamos uma bateria adequada, uma voltagem adequada ao sensor, colocamos um resistor de pull-up e um LED. Quando aproximarmos um campo magnético dele, o LED deverá acender. Chegamos ao final de mais uma aula da BT Eletrônica. Aguardamos você em nossa próxima aula.